E nós continuamos em Brasília. O ministro Flávio Dino tomou posse no Supremo Tribunal Federal ontem e o novo integrante da corte vai herdar ações sobre aborto, Bolsonaro e CPI da Covid. A Janaína Camilo acompanhou a cerimônia e traz agora todos os detalhes. Flávio Dino entrou no plenário do Supremo Tribunal Federal aplaudido. A cerimônia contou com a presença dos chefes dos demais poderes, do presidente Lula e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, além do presidente da Câmara, Arthur Lira. Respeitando o rito da cerimônia, Dino foi conduzido pelo decano da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, e pelo mais novo no STF, o ministro Cristiano Zanin. Em seguida, Flávio Dino prestou seu compromisso de posse. Prometo bem e fielmente exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis do país. O termo de posse foi lido e assinado pelo diretor-geral do STF, pelo presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, e por Flávio Dino, o declarando o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quebrando o protocolo, Barroso comentou: "Agora é sem volta. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Flávio Dino." Em seguida, o novo ministro foi novamente conduzido pelos ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin para ocupar sua cadeira no plenário. Em seu discurso, o presidente Luiz Roberto Barroso fez elogios à carreira de Flávio Dino e destacou a presença dos convidados na posse do novo ministro, que contou com mais de 800 convidados. A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade. Ao fim da cerimônia, Flávio Dino recebeu os cumprimentos dos convidados, como o presidente Lula e a primeira-dama Janja, e dos presidentes do Congresso e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Fui muito bem recebido pelos colegas da casa e reitero os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente, com imparcialidade, com isenção, cumprindo o compromisso formal que eu assumi de respeito à Constituição, às leis, de isenção, de imparcialidade e de contribuir para que o judiciário funcione bem, distribua justiça e no que se refere ao plano institucional, nós consigamos sempre elevar a cada vez mais a harmonia entre os poderes, na medida do que for possível. Como ministro do STF, Flávio Dino herda 340 processos. A maior parte deles era de Rosa Weber, que se aposentou no ano passado. Entre os processos, ações consideradas polêmicas, como, por exemplo, a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação, do qual Weber já votou e a favor, e sobre a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Hora então de abrir espaço para nossos comentaristas. Boa sexta-feira, bom dia para vocês, Amanda Klein, Cristiano Vilela. Vamos então falar um pouco das expectativas para esse desempenho de Dino na corte para esses próximos anos. Nós entrevistávamos ontem, Amanda, o Acácio Miranda, que é especialista em direito constitucional, vocês não estavam aqui conosco, e nós o questionamos sobre quais são as expectativas sobre a postura jurídica de Dino agora frente à corte, nesses julgamentos, nesses processos. E ele disse que espera algo parecido na linha de Barroso e de Alexandre de Moraes, com uma postura mais progressista em temas sociais e um pouco mais garantista em temas criminais. E eu queria ouvir de vocês, o que é que vocês esperam? Primeiro, bom dia, Lívia, Cristiano, Rafael, bom dia à nossa audiência qualificada da Jovem Pan. Eu espero que Flávio Dino reforce a maioria governista ou lulista no Supremo Tribunal Federal. Certamente ele é o ministro mais político indicado, nomeado a conquistar o cargo em tempos recentes. E não digo isso em tom pejorativo. É inegável que Dino tem competência técnica, é um quadro excelente e tem uma formação humanista. Mas é inegável também que Flávio Dino
protagonizou os maiores embates contra os bolsonaristas e o bolsonarismo nesse primeiro ano de governo Lula. Ele foi a voz no governo que incorporou esse embate com a oposição. Dificilmente isso se afastará dele nesses primeiros momentos, pelo menos no primeiro ano. Ele deve reforçar a trinca, né? Ele é o Tércius, o terceiro, nessa trinca com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e cerrará fileiras na defesa da democracia. Concordo com a Cássio Miranda quando ele diz que deve ser mais progressista em temas sociais, provavelmente mais conservador em termos de costumes, porque Flávio Dino é católico fervoroso, se André Mendonça é o evangélico fervoroso, Flávio Dino é um católico fervoroso, tanto que escolheu a Catedral de Brasília para cerimônia, para uma primeira missa, então ele deve ser um pouco mais conservador nessa questão de costumes. E o tempo dirá se ele conseguirá, de fato, vestir essa toga e se afastar mais da política ou se ele se manterá sempre mais presente nos holofotes, como é o ministro Gilmar Mendes e como é o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Se ele se distanciará mais do governo ou não. Tenho para mim que nesses primeiros tempos, Flávio Dino será uma figura importante que vai reforçar os quadros do Supremo Tribunal Federal, deixa a porta aberta para voltar para a política. Ele disse isso no discurso dele de despedida do Senado: quem sabe, se Deus me der saúde, uma vida longa, quando me aposentar daqui aos 75 anos de idade. Aí invocou as figuras de Biden, por exemplo: ainda terei força e disposição para talvez concorrer a algum cargo político. Acho difícil que a política se afaste totalmente do Dino. Acho que isso faz parte da personalidade, da persona dele e certamente caracteriza esses tempos de Supremo Tribunal Federal cada vez mais politizados, isso para o bem e para o mal. E quando eu falo que o STF tem uma maioria governista ou lulista, a gente pode pensar na Suprema Corte Americana. Teve a maioria dos juízes indicados por Trump e hoje tem 6 conservadores naquela corte que provavelmente garantirão que Trump possa concorrer nessas eleições americanas. E no STF, a mesma coisa. Para o bem e para o mal, o governo hoje tem uma configuração muito positiva e favorável a ele e aos seus principais temas e desafios na Corte Suprema do país. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lívia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu vejo que ontem a posse do ministro Flávio Dino, uma posse sem festa, como é de costume, geralmente ter uma festa, convidados, foi uma posse mais discreta, sem festa, foi uma posse que teve uma missa na Catedral de Brasília. Eu vejo que talvez seja o indicativo, o direcionamento que Flávio Dino quer passar para a sociedade de que agora vai mudar o figurino e talvez deixar de lado, ou nem que seja por um período de 20 anos talvez, mas deixar de lado o figurino político e assumir um figurino de juiz. Nesse sentido, à medida que se assume uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, especialmente alguém que vem da política como Flávio Dino, eu vejo que é importante deixar de lado as paixões, sejam as paixões ideológicas, sejam as paixões partidárias, e que ele se assuma efetivamente não como alinhado ao governo de plantão ou eventualmente contrário a outro governo, mas que ele venha assumir uma postura isenta, muitas vezes tomando decisões e posições contrárias aos interesses do Executivo, do Legislativo e de quem quer que seja. Eu espero que a partir de agora realmente tenha virado a chave e a gente possa conhecer um novo Flávio Dino, agora o Flávio Dino de toga.